Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, galerinha aí do Anatocast, tudo bom, pessoal? Mais uma vez estamos de volta com uma nova Anatoaula aqui para vocês no seu canal, olha só, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Beleza aí, pessoal? Olha só, como de costume, né, de praxe, já vou deixar aqui para vocês todos os nossos contatos aí de comunicação, nosso e-mail, nosso site, nosso perfil no Instagram. Fica à vontade para você interagir com a gente, tá joia? Mande suas dúvidas, mande suas perguntas, mande suas críticas, mande seus elogios, enfim, interage aí com a gente que a gente vai adorar responder eventuais dúvidas que vocês tiverem aí para tirar conosco, tá joia? E aproveitando, tá joia? Qualquer comentário que você tiver também sobre essa aula, deixa aí embaixo, vai aí nos comentários aqui do nosso canal aqui no YouTube e você também pode deixar os seus comentários aí que a gente vai adorar interagir aí com vocês, tá joia? Ei, já aproveitando que eu tô por aqui falando dos comentários, não custa nada você que já gosta aí das aulas de anatomia, vai aí no nosso canal, aproveita, segue o nosso canal, ativa o sininho aí das notificações para você poder ficar ligado aí, sabendo de tudo que está acontecendo, das novidades que está chegando aqui pelo nosso canal do Anatocast. Beleza, pessoal? Olha só, vamos para nossa aulinha de hoje. E nessa aulinha de hoje a gente vai lidar com um assunto que foi trabalhado, né, no nosso podcast ali na temporada 3, o episódio de número 6, ou se a gente pegar todos os episódios corridos, o episódio de número 20 do Anatocast aí do nosso podcast. Ei, é isso mesmo, viu? Nós temos um podcast intitulado de Anatocast. Qualquer uma dessas plataformas que vocês estão vendo por aqui, vocês podem acessar, procurar pelo Anatocast, que você já vai encontrar uma série de temporadas ali de conteúdo anatômico aí para vocês poderem também estar escutando, estar reforçando, estar fixando esse conteúdo e eventualmente esclarecendo ali alguma dúvida, estudando aí para sua prova, aproveitar um tempo que você está às vezes no transporte, para não perder muito tempo de deslocamento, ó, bota lá o fone de ouvido, ativa aí vai seguindo aí o nosso canal nas principais plataformas de áudio e você pode ir curtindo aí e escutando aí muito conteúdo anatômico para vocês. Tá joia? Olha só, seguindo, então, nessa nossa anatoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho aí sobre inervação motora dos nossos membros inferiores, tá? Dos nossos membros inferiores. Para quem não me conhece ainda, que está chegando aí assistindo essa anatoaula pela primeira vez ou chegando aqui ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Caiafo, sou professor de anatomia humana aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, aqui na cidade de Caruaru, interior de Pernambuco. Tá joia, galerinha? Vamos lá conosco? Então vamos, ó, olha só. Nessa aulinha de hoje, a gente tem como principais objetivos analisar, né, a inervação motora dos nossos membros inferiores e, em especial, nós vamos lidar com uma estrutura importantíssima para essa inervação, que é inicialmente o nosso plexo lombar. E dentro desse nosso plexo lombar, nós vamos ver especificamente dois nervos principais que têm relação direta com a inervação motora dos nossos membros inferiores. É o nervo femoral e o nervo obturatório. E nós vamos também observar sobre o plexo lombosacral, que é um plexo que fica ali numa transição, tem um componente lombar e tem um componente sacral, por isso que a gente chama de plexo lombosacral. E desse plexo tem uma série de nervos, que é esse que a gente está vendo aqui, ó, uma série de nervos que a gente vai ver aos poucos ao decorrer dessa aula e que são nervos importantes porque inervam a musculatura, né, dos nossos membros inferiores. Tá joia? Então, com calma, a gente vai devagarinho, seguindo por cada um desses nossos objetivos. Então, olha só. Inicialmente, a gente tem esse plexo, né, ou esses plexos, um plexo puramente lombar e um plexo numa transição lombosacral, tá joia? O plexo lombar, que é essa porção mais superior aqui, é formado em especial pelos ramos ventrais, né, dos nervos espinhais ali, das raízes de L1, L2 e L3, e a maior parte também do nervo da raiz de L4. Embora o nervo L4 seja uma divisão, né, uma raiz comum, tanto ao plexo mais superiormente a ele, que a gente chama e se intitula de plexo lombar, como também da estrutura que ele faz parte e logo abaixo dele, que é o plexo lombosacral. Então, L4 é uma raiz que faz parte tanto do plexo lombar como da transição e também do plexo lombosacral. Já o plexo sacral, propriamente dito, ou lombosacral, como a maioria das pessoas costuma chamar, é formado pelos ramos ventrais, principalmente aí dos nervos lombares, ok? Esses nervos lombares contribuem para essa formação, principalmente L4 e L5, tá joia? E também pelas raízes sacrais aí dos nervos de S1 até S4. Então, o plexo lombosacral de L4 até S4
toda essa composição de raízes nervosas formam o plexo lombosacral, e a porção lombar é formada pelas raízes ali, principalmente dos nervos lombares de L1 até uma parte de L4, porque L4 fica bem na transição entre a porção superior do plexo lombar e a porção mais inferiormente a ela, que é o plexo lombosacral. Vamos passar devagarinho por essas duas estruturas principais, tá certo? Então, olha só, da porção lombar, ou seja, do plexo lombar propriamente dito, nós temos alguns nervos que partem desse plexo, que são esses nervos que a gente está escrevendo aqui no slide para você. Dentre esses nervos, para a inervação motora dos membros inferiores, que é o objetivo principal dessa nossa aula de hoje, se destacam esses dois nervos aqui, que é o nervo femoral e o nervo obturatório. Então, olha só, a gente tem uma imagem aqui mostrando um desenho esquemático aqui do plexo lombar, propriamente dito, ok? E desse plexo lombar, nós temos alguns nervos que partem, né, dessa região do plexo lombar, todos esses, ó, nervo ilho hipogástrico, ilho inguinal, gênito femoral e o cutâneo lateral da coxa. Contudo, entretanto, todavia, para a inervação motora dos membros inferiores, que é o principal assunto da nossa aula de hoje, a gente vai se deter à explicação dos nervos femoral e obturatório. Tá joia? Então, olha só. O nervo femoral é um nervo que parte dos ramos mais dorsais dos nervos lombares de L2, L3 e L4. Então, essa porção amarelinha aqui, ó, no desenho, nessa imagem, a porção amarela está mostrando as divisões posteriores, ou seja, os ramos mais posteriores dessas raízes nervosas, e a porção verde aqui, os ramos mais, ou as porções mais anteriores dessas raízes nervosas lombares. Então, da porção mais dorsal, ou seja, da porção mais posterior dessas raízes nervosas de L2, de L3 e de L4, nós temos a composição e formação do nosso nervo femoral. Já a partir das raízes ventrais agora, ou seja, das divisões mais anteriores desses nervos lombares de L2, L3 e L4, nós temos a constituição desse nervo aqui verdinho, ó, que é o nervo obturatório. E esses dois nervos são importantíssimos para a inervação, que a gente vai ver agora, da musculatura dos nossos membros inferiores, tá já? Então, olha só, vamos começar com o nervo femoral. Então, como a gente acabou de dizer, o nervo femoral parte, né, é formado pela junção dos ramos dorsais, ou seja, das raízes, das porções mais posteriores das raízes nervosas de L2, L3 e L4. E esse nervo femoral, ele segue um trajeto inferior a partir da sua emergência, a partir do lombo, do plexo lombar, segue um trajeto inferior, ocupando predominantemente a região mais anterior dos membros inferiores. Então, ao descer pela região do nosso da nossa coluna lombar, ele ganha a região da cavidade abdominal inferior, segue pelo interior da cavidade pélvica, parte da cavidade pélvica, e nessa passagem em especial pela cavidade pélvica e prioritariamente agora adentrando aos membros inferiores propriamente dito, ou seja, quando cruza a estrutura do nosso ligamento inguinal, ali ao nível entre os ossos do ilho e do pubis, né, na nossa região do quadril. Aqui, ó, quando ele atravessa o ligamento inguinal, esse nervo, né, esse nervo femoral vai inervar um músculo importante do nosso que movimenta aí a nossa coxa ou a nossa articulação do quadril propriamente dita, que é o músculo ilio-psoas. Ei, você já deve ter visto que o músculo ilio-psoas é uma junção de dois músculos, o músculo ilíaco com o músculo psoas maior. Esses dois músculos descem em direção ao nosso fêmur e quando eles passam abaixo do ligamento inguinal, essas duas porções do músculo ilíaco com o músculo psoas maior se unem formando o músculo ilio-psoas. Ei, se você tiver alguma dificuldade em relação aos músculos, não tem problema, tá joia? Você pode dar uma pausa aqui nessa aulinha, vai aí na nossa playlist do nosso canal aqui do AnatoCast. Nessa mesma playlist da terceira temporada, tem uma aula só sobre os músculos dos membros inferiores. E a gente fala especificamente sobre todos esses músculos, inclusive sobre esse ilio-psoas, tá joia? Então, esse músculo ilio-psoas, que é a junção do músculo ilíaco com o psoas maior, faz parte de um complexo muscular importante, principalmente de flexão da articulação do quadril. Ele é o principal músculo flexor da nossa articulação do quadril e ele é inervado pelo nervo femoral, tá certo? Outro músculo inervado pelo nervo femoral é o músculo sartório. Esse é um músculo que parte, né, desde o osso do quadril, seguindo até a região medial e superior da nossa tíbia, que vai compor um conjunto de músculos ali que a gente entende por
pata de ganso, né? Ou pata anserina. O músculo sartório, como se localiza aqui nessa região anterior da coxa, também é um músculo inervado pelo nervo femoral, tá já? Outro músculo inervado pelo nervo femoral é o músculo do quadríceps femoral. E você já conhece que o quadríceps, como o próprio nome já sugere, é formado por 4 músculos: o reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio. Todos esses músculos do compartimento anterior da coxa são inervados pelo nervo femoral. E o quadríceps não é diferente. Todos os seus componentes musculares também são inervados pelo nervo femoral. E por último, o músculo pectíneo. Esse músculo pectíneo não é propriamente dito um músculo do compartimento anterior da coxa, mas ele atua em uma parte dos seus movimentos juntamente com os músculos do compartimento anterior da coxa. Então, esse músculo pectíneo, ele é normalmente classificado ou normalmente é colocado ele como fazendo parte do grupo dos músculos mais mediais da nossa coxa. Mas, ao se contrair, o pectíneo também atua junto com os músculos do compartimento anterior da coxa, por exemplo, realizando o movimento de flexão da articulação do quadril. Ele realiza tanto a flexão como a adução da articulação do quadril ou do fêmur, propriamente dita, tá já? E esse músculo pectíneo também é um músculo importante e que é inervado também pelo nervo femoral, tá já? Esses são os principais músculos inervados pelo nervo femoral. Seguindo, ainda pelo plexo lombar, a gente vai agora para o nervo obturatório. Nervo obturatório, que como a gente falou no início da aula, ele é formado principalmente pelos ramos ventrais, né, das raízes nervosas de L2, L3 e L4, ou seja, do próprio plexo lombar propriamente dito, tá? Quando esse nervo vai seguindo o seu trajeto, né? E o nome dele chama-se obturatório, porque ao longo do seu trajeto ele perfura uma membrana que chama-se membrana obturatória, que é uma membrana de tecido conjuntivo fibroso que fica ali fechando o forame obturatório que nós temos no osso do quadril. Então, aquela abertura que a gente tem no osso do quadril, chamando de forame obturatório, normalmente ele tem uma membrana obturatória que fecha aquele forame. E o nervo obturatório perfura essa membrana, atravessando o forame obturatório e ganhando prioritariamente a região medial da nossa coxa. E que nessa região medial da nossa coxa, nós temos um grupo de músculos que são agrupados e chamados genericamente de músculos adutores do quadril ou adutores da coxa propriamente dito, tá já? Então, o primeiro dos músculos desse compartimento que a gente vai ver que é inervado pelo nervo obturatório é o músculo adutor longo. O músculo adutor longo, um dos importantes adutores da nossa coxa, inervado pelo nervo obturatório, tá já? Um outro músculo importante desse compartimento é o músculo adutor curto, e o terceiro adutor é o adutor magno. Todos esses três adutores, longo, curto e magno, são inervados pelo nervo obturatório, tá já? Nessa região medial da coxa, nós também temos um músculo fininho aqui, ó, delgado, né, longo, chamado de músculo grácil, que juntamente com o sartório, que nós vimos quase agora no slide anterior, vai lá se fixar na região superior e medial da tíbia, ali próximo da inserção dos tendões que formam a pata anserina ou a pata de ganso, propriamente dita, tá já? Então, todos esses músculos adutores da coxa são músculos inervados pelo nervo obturatório. E mais um outro músculo chamado obturador externo. Esse músculo obturador externo não é necessariamente um adutor da coxa clássico, como são os outros que a gente acabou de comentar, mas eles se localizam muito próximo dos outros adutores. Então, o território de inervação do nervo obturatório também passa a inervar o músculo obturador externo. Então, esses são os músculos inervados pelo nervo obturatório. Tá joia? Vamos continuar? Bom, aí a gente sai do plexo lombar e adentra ao plexo lombosacral. Agora nós temos uma composição por um número de raízes nervosas maior, tá joia? Normalmente a partir ali, ó, da raiz da porção mais inferior de L4 até se estendendo a S4 ou até às vezes a S5. Então todas essas raízes nervosas compreendem, né, formam essa estrutura, esse complexo de raízes nervosas e de nervos e de filamentos nervosos chamado de plexo lombosacral, tá já? Bom, nesse plexo lombosacral nós temos uma série de nervos, né? Vários nervos que vão se originar a partir desse plexo lombosacral.
Um dos primeiros e importantíssimos para a inervação dos músculos dos nossos membros inferiores é o nervo glúteo superior. O nervo glúteo superior se origina das raízes, ó, de L4, L5 e S1. Então, das raízes de L4, L5 e S1, nós temos um nervo aqui, ó, vindo de L4, L5 e S1, que é o nervo glúteo superior. Esse nervo é importante, segue para a região posterior do nosso quadril, ele passa normalmente acima aqui, ó, nessa imagem está destacada na cor verde, ele passa normalmente acima aqui, ó, do músculo piriforme e ganha essa região da face mais glútea do nosso quadril. E nesse trajeto, quando ele segue para o seu território de inervação, o nervo glúteo superior é responsável pela inervação dos músculos glúteo médio e glúteo mínimo, que são dois músculos importantes para os mecanismos de abdução do quadril, por exemplo, tá? Para fazer o movimento de abdução da articulação do quadril. Então, os músculos glúteo médio e glúteo mínimo são inervados por esse nervo chamado de nervo glúteo superior. Tá certo? Como a gente tem um nervo glúteo superior, vamos para o próximo. Provavelmente a gente também vai ter um nervo glúteo inferior. E nós temos. E o nervo glúteo inferior parte agora das raízes, ó, de L5, S1 e S2. Nós temos ele aqui na imagem, ó, de L5, S1 e S2. Ao longo do trajeto do nervo glúteo inferior, diferentemente do glúteo superior, o glúteo superior, ó, passa ou ganha a região posterior ou ali da região da nossa região glútea, passando acima do músculo piriforme, que é esse músculo de referência aqui. E agora o nervo glúteo inferior ganha a região glútea, passando abaixo do músculo piriforme. E durante esse trajeto, quando ele ganha o seu território de inervação, ele inerva prioritariamente o nosso músculo glúteo máximo, que é o principal glúteo, né, o maior de todos os glúteos que nós possuímos, que é um importante músculo extensor, né, principalmente extensor do nosso quadril. Então, o músculo glúteo máximo é um músculo inervado pelo nervo glúteo inferior, tá joia? Pelo nervo glúteo inferior. Ainda do nosso plexo lombosacral, olha o nome desse nervo, olha só, nervo para o músculo piriforme, que emerge a partir das raízes de S1 e S2. Olha ele aqui, ó. Nervo para o músculo piriforme, parte das raízes de S1 e S2. Ei, já é de se supor qual é o músculo que esse nervo para o músculo piriforme vai inervar. Qual é, então? O próprio músculo piriforme, que é um dos músculos intitulados do grupamento, do grupamento intitulado chamado de pélvico-trocantéricos, que são músculos que ficam aqui, ó, nessa região posterior e mais profunda do nosso quadril. Então, aqui a gente tem um músculo piriforme, destacado aqui na coloração verde, e que é um músculo importantíssimo para o mecanismo, principalmente de rotação lateral ou rotação externa do nosso quadril. E o nervo para o músculo piriforme vai inervar o próprio músculo piriforme. Tá joia aí, tranquilo? Esse é uma mamata, né não? Esse é tranquilidade. Vamos lá. Outro nervo que é originado a partir do plexo lombosacral. Olha o nome do nervo, olha só. Nervo para o músculo quadrado femoral e glúteo inferior. Ei, nervo para o músculo quadrado femoral e gêmeo inferior. Parte das raízes de L4, L5 e S1. E como o próprio nome dele já diz, quais são os músculos que ele vai inervar? O próprio ou os próprios músculos quadrado femoral, né, ou também chamado quadrado da coxa, e o músculo gêmeo inferior. Esses músculos são então inervados pelo nervo que tem esse nome, olha, nervo para o músculo quadrado femoral e nervo para o músculo gêmeo inferior. Tá joia? Então, os mesmos nomes do músculo inerva, os mesmos nomes do nervo inerva os músculos correspondentes. Tá joia? Beleza? Seguindo, olha só. Outro nervo cujo nome já induz a você a identificar que músculo é ou quais músculos são que ele inerva, tá joia? Então, olha só, nervo para o músculo obturador interno e músculo gêmeo superior, que parte das raízes de L5, S1 e S2. Ei, olha o nome do músculo, do nervo, perdão. Nervo para o músculo obturador interno e músculo gêmeo superior. Obviamente que ele vai inervar os músculos obturador interno e o músculo gêmeo superior, que também são músculos pélvico-trocantéricos, juntamente com piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, quadrado da coxa, todos esses músculos são genericamente classificados ou chamados de músculos pélvico-trocantéricos, porque partem da cintura pélvica, né, dos ossos que formam a cintura pélvica, e vão em direção aos trocânteres ali do fêmur, em especial ao
trocânter maior do fêmur. Tá joia? Então, o nervo para o músculo obturador interno e o músculo gêmeo superior inerva os músculos obturador interno e o músculo gêmeo superior. Tá joia? Bom, aí a gente chega numa região onde a gente tem o nosso maior nervo, mais calibroso nervo do nosso corpo humano, que é o nervo chamado de nervo isquiático, que é o nervo isquiático, tá? Antigamente já se utilizou uma outra denominação, que era o nervo ciático. Ainda hoje algumas pessoas utilizam esse termo ciático, mas a nomenclatura anatômica mais atual já não utiliza mais o termo ciático, e sim isquiático, tá joia? E o nervo isquiático parte predominantemente das raízes de L4 a S3 ou até S4 em algumas pessoas, tá joia? Então é o mais calibroso, é o mais extenso nervo do nosso corpo humano. Olha só, esse nervo o nervo isquiático parte desde o plexo lobo-sacral e chega até a planta e os dedos do nosso pé, inervando todo esse compartimento posterior da nossa coxa, da nossa perna e também da região do nosso pé. Então a gente vai ver aos poucos que esse nervo ciático ou isquiático é um nervo extremamente calibroso, longo e que ele vai se subdividindo. Ele tem algumas ramificações ao longo do seu trajeto. E em especial, duas ramificações são as mais importantes desse complexo nervoso, desse nervo isquiático, que é o nervo fibular comum e o nervo tibial. O nervo fibular comum, ou a porção fibular comum desse nervo isquiático, é formado pelas divisões posteriores dessas raízes, desde L4 até S3 ou S4 em algumas pessoas. E a porção tibial é formada pelas divisões mais anteriores ou mais ventrais, também das raízes nervosas, desde L4 até S3 ou até S4. Com calma, vamos passar por cada um desses segmentos do nosso nervo isquiático. Então a gente tem duas imagens, ó, mostrando o nervo isquiático, todo esse complexo aqui amarelinho, ó, calibroso, longo, ok? Calibroso e longo aqui. Esse nervo isquiático, ele tem uma particularidade que pode algumas pessoas terem variações, tanto na raiz desse nervo, ou nas raízes desse nervo, ou no ponto de origem desses nervos, como também ao longo do seu trajeto. Por ele ser formado por essas duas componentes, na maioria das pessoas, ele desce como um tronco único, um único nervo, passa pela região posterior da coxa e só próximo da região poplítea, atrás do joelho, ele se bifurca nesses dois componentes principais. Isso é na maioria das pessoas. Mas pode ter pessoas que tenham variações anatômicas, onde esse nervo isquiático já vem dividido desde sua origem, desde a sua emergência ali a partir do plexo lobo-sacral. Então isso vai diferenciar em algumas pessoas a depender da variação anatômica que aquele indivíduo possui, tá certo? Então vamos lá, olha só. Inicialmente, o nervo isquiático, como a gente já comentou, parte ali aproximadamente de L4 até as raízes de S3 ou de S4. Ele desce pela região posterior da coxa, tá? E quando ele vai estar descendo por essa região posterior da coxa, o nervo isquiático inerva os músculos do compartimento posterior da coxa, que são três principais: o músculo bíceps femoral, o músculo semitendíneo e o músculo semimembranáceo. Esses três músculos compreendem toda essa massa muscular que nós temos no compartimento posterior da nossa coxa. Esses três músculos são chamados, genericamente, de músculos isquios tibiais. Isquios tibiais. E eles, de uma forma geral, executam como principal movimento o movimento de flexão da articulação do joelho ou, eventualmente, o movimento de extensão na articulação do quadril. Esses músculos são inervados pelo nervo isquiático quando ele está passando nessa região posterior aí da nossa coxa, tá certo? Da nossa coxa. Mas esse nervo isquiático, nessa região posterior da nossa coxa, quando ele inerva esses músculos do compartimento posterior da coxa, né, os isquios tibiais, nessa região da poplítea, que é essa região chamada, nessa região atrás do nosso joelho, esse nervo isquiático ele se bifurca em dois ramos. Um ramo, que é esse verdinho destacado aqui, ó, na imagem, é o ramo chamado, ou o nervo chamado fibular comum, e tem uma outra divisão que desce aqui pela região posterior da perna, que é a chamada divisão tibial ou nervo tibial. Nós vamos começar pelo nervo fibular comum e depois a gente passa para o trajeto e inervação pelo nervo tibial. Então, nessa região poplítea, o nervo isquiático se bifurca em dois ramos, o nervo fibular comum e o nervo tibial. O nervo fibular comum transita, né, ele
desce a partir de sua origem, migra e caminha em direção à região lateral da nossa perna, ou na região ainda lateral do joelho, seguindo para a região lateral da nossa perna. Já o nervo fibular comum, para essa região lateral da perna. Nessa região lateral da perna, próxima ali à região da cabeça da nossa fíbula, que é aquele osso mais lateral da nossa perna, o nosso nervo fibular comum se bifurca em outros dois segmentos. Um nervo chamado fibular superficial, que, como o próprio nome diz, fica um pouco mais superficial nas camadas da nossa perna e desce pela região lateral da nossa perna, inclusive inervando os músculos do compartimento lateral da nossa perna. Esses músculos do compartimento lateral da nossa perna, você já conhece, são os músculos fibular longo e o músculo fibular curto. Então, o nervo fibular superficial, que já é um ramo, né, já é uma divisão do nervo fibular comum, ganha o território lateral da nossa perna, inervando, ok? Inervando os músculos do compartimento lateral da nossa perna, que são os músculos fibular longo e fibular curto. São músculos importantes, inclusive, eversores do nosso pé. Mas esse nervo fibular comum, que originou o fibular superficial, ele também origina um outro nervo, que é o nervo fibular profundo. E esse nervo fibular profundo, como o próprio nome diz, se aprofunda um pouco mais nas camadas da perna e ganha o território da região anterior da nossa perna. E nessa região anterior da nossa perna, ele vai inervar todos os músculos do compartimento anterior da nossa perna, que são esses músculos aqui, ó, os músculos tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos e o músculo fibular terceiro. Então, todos esses músculos do compartimento anterior da nossa perna são inervados pelo nervo fibular profundo. Ei, esses nervos do compartimento anterior da perna atuam prioritariamente executando os movimentos de flexão dorsal do pé, que é tracionar o dorso do nosso pé para cima. Se você eventualmente, por exemplo, tem uma lesão nessa região anterior da perna que afeta o nervo fibular profundo, você pode perder, por exemplo, esses movimentos da flexão dorsal do pé, da flexão dorsal do tornozelo. Por exemplo, um paciente que tem uma lesão a nível desse nervo fibular profundo vai ficar com dificuldade, por exemplo, de dirigir, de você puxar, por exemplo, o pé do acelerador ou puxar o pé do freio, porque você não vai conseguir fazer, de fato, por exemplo, uma flexão dorsal ou uma dorsiflexão do nosso pé, tá já? Então, esse nervo fibular profundo, importantíssimo, ele ganha e inerva o território da região anterior da perna, inervando todos esses músculos que a gente apresentou aqui para vocês. Tá joia? Ok? Bom, aí esse nervo fibular profundo, depois dele passar ou ele atravessar todo o território do compartimento anterior da perna, ele atravessa a nossa articulação do tornozelo, ok? Olha ele aqui em verdinho, ó, esse destaque na coloração verde. Ele atravessa a nossa articulação do tornozelo e ganha o território da região do dorso do nosso pé. E no dorso do nosso pé, nós temos dois músculos principais que são inervados por esse nervo que é originário do nervo fibular profundo. Então, o nosso nervo fibular profundo, que passava pela região anterior da perna, inervando todos os músculos do compartimento anterior da perna, quando ele atravessa a articulação do tornozelo, ele passa a ser chamado agora de nervo dorsal do pé, ou nervo do dorso do pé. E esse nervo dorsal do pé vai inervar o dorso do pé, que é formado pelos músculos extensor curto do hálux e o extensor curto dos dedos. Esses dois grupos musculares são inervados pelo nervo dorsal do pé, que já veio do fibular profundo, que já veio do fibular comum, que veio do nosso nervo isquiático. Tá joia? Tranquilo aí até aí? Pois bem. Só que o nervo isquiático, a gente já comentou, ele tem uma outra divisão, que é a divisão tibial. Então a gente viu que aqui nessa região poplítea, o nervo isquiático se bifurcava numa porção chamada de nervo fibular comum, que ia para a região lateral da perna, e nessa região se bifurcava nos fibulares superficial e profundo. Tá joia? Agora a gente vai ficar com essa outra divisão, que é a divisão tibial ou nervo tibial. Esse nervo vai seguir pelo compartimento posterior da nossa perna, pelo compartimento posterior da nossa perna. E vai passar por aí inervando todos os músculos do compartimento
posterior da nossa perna. Você já deve ter visto que a nossa perna, essa musculatura da região posterior da nossa perna, ela normalmente é subdividida em duas camadas. Uma camada superficial, formada pelos músculos do tríceps sural, e você já sabe que o tríceps sural é formado por três componentes musculares. Dois chamados de gastrocnêmios, um gastrocnêmio medial e um gastrocnêmio lateral, e mais profundamente aos gastrocnêmios, o músculo sóleo. Então, o tríceps sural, todos os componentes musculares são inervados por esse nervo tibial. E além disso, também nessa camada superficial, nós temos o músculo plantar. Okay? Então, nessa camada superficial do compartimento posterior da perna, o músculo tibial é o músculo que inerva, então, esses músculos desse compartimento. Mas nós temos uma camada profunda também na nossa perna. E os músculos da camada profunda também são inervados pelo nervo tibial, que é um ramo do nervo isquiático. Então, na camada profunda da região da perna, da região posterior da nossa perna, nós temos o músculo poplíteo, o nosso músculo flexor longo dos dedos, o tibial posterior e o flexor longo do hálux. Todos esses músculos do compartimento posterior da nossa perna são inervados pelo nervo tibial. Inervados pelo nervo tibial. Tá joia? Ok? Vamos lá. Esse nervo tibial desce pela região posterior da nossa perna, atravessa a nossa articulação do tornozelo e agora segue para a nossa planta do nosso pé. Isso aqui é uma visão, né, inferior da planta do nosso pé. E o nosso nervo tibial, quando chega na planta do nosso pé, ele se bifurca em dois ramos, ó. Dois ramos que vão caminhar pela planta do nosso pé. São chamados de nervos plantares. São chamados de nervos plantares. Então, nós temos um nervo plantar mais medial e um nervo plantar mais lateral. Esses dois nervos vão inervar todos os músculos do nosso compartimento da planta do nosso pé. Tá certo? Então, olha só. Inicialmente, o nosso nervo plantar medial, que é esse que vem aqui, ó, caminhar, ele tem um território, né, mais medialmente localizado na planta do nosso pé. Vai inervar prioritariamente os músculos que se localizam mais medialmente na planta do pé, como, por exemplo, o nosso músculo abdutor do hálux, o nosso músculo flexor curto do hálux, o nosso músculo flexor curto dos dedos e o nosso músculo lumbrical, o primeiro lumbrical, porque nós temos 4 lumbricais na nossa planta do pé. O primeiro, que é o mais medialmente localizado, também é inervado pelo nervo plantar medial. Então, o abdutor do hálux, flexor curto do hálux, flexor curto dos dedos e o primeiro lumbrical, todos esses músculos são inervados pelo nosso nervo plantar medial, que é um ramo do nervo tibial, que já vem do nervo isquiático. Tá joia? Bom, no compartimento mais lateralizado da nossa planta do pé, nós vamos ter a outra divisão do nervo tibial, que é o nervo plantar lateral. E esse nervo vai inervar os demais grupos do compartimento da planta do pé, a saber, por exemplo, o músculo quadrado plantar, o músculo adutor do hálux, os músculos abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo e os demais lumbricais, do segundo ao quarto dedo, que o primeiro a gente já viu que foi inervado pelo nervo plantar medial. Ei, além todos esses músculos que a gente comentou no pé, nós temos ainda os interósseos plantares e os interósseos dorsais, e que esses músculos também são inervados pelo nervo plantar lateral. E com isso a gente viu toda a musculatura dos membros inferiores e por quais nervos cada um desses músculos são inervados. Tá joia, galerinha? Olha só, a gente vai ficando por aqui nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um bocado, espero que vocês tenham reforçado. Quem está revisando aqui a nossa aula tenha participado aí, tenha gostado. Se gostou, mais uma vez, deixa seu like aí, curte, ativa o sininho de notificações e espalha, divulga aí para todos os colegas de vocês que gostam aí da anatomia humana. O nosso canal, olha só, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.